Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz. Vamos dar sequência às nossas aulas falando sobre os agentes causadores de doenças. Nas aulas anteriores, a gente falou do primeiro agente causador de doenças, que foi sobre as bactérias, e na aula posterior, a gente falou sobre algumas doenças causadas por bactérias. Vimos que existem inúmeras bactérias, a maioria dessas bactérias elas são benéficas, porém algumas dessas bactérias podem causar doenças. E sabendo disso, falamos sobre algumas doenças que essas bactérias podem causar, sabendo que existem outras doenças também causadas por bactérias. Hoje a gente vai falar sobre um outro agente causador de doenças, que é o vírus. O vírus é um vilãozinho aí. Ele é muito perigoso porque ele causa doenças bastante perigosas e bastante ofensivas para o nosso organismo. Comparando o vírus com bactérias, vamos ver aí que os vírus eles são bem menores que as bactérias. Ou seja, as bactérias elas foram descobertas com o auxílio de um microscópio. Ou seja, antes da invenção do microscópio, era impossível saber da existência das bactérias. É tanto que quando o microscópio foi descoberto, aí descobriu-se o mundo microscópico, ou seja, esses microseres, esses seres diminutos que era possível somente com um aumento ali do campo de visualização. A olho nu não era possível visualizar. E após a descoberta das bactérias, mesmo assim, tinham algumas doenças, principalmente a doença que era causada pelo chamado de mosaico do tabaco. Essa doença ela não era causada por bactérias e eles não sabiam qual era a causa da doença e eles não conseguiam identificar. Somente no século XX é que eles foram identificar que essa doença era causada por um vírus. Por quê? Porque o tamanho dos vírus é muito, muito pequeno. Em um microscópio comum, ele não consegue detectar. Era necessário uma ferramenta ainda mais potente, ainda mais poderosa, que é o microscópio eletrônico. Então, só após o surgimento da microscopia eletrônica é que os vírus foram descobertos, identificados, suas estruturas foram então analisadas. Então a gente tem que ver aí que a ciência ela caminha aí junto com a história, porque é necessário que a tecnologia, foi necessário que a tecnologia se desenvolvesse, ela fosse aumentando a sua qualidade, se desenvolvendo, para então o conhecimento científico também ir aumentando e se desenvolvendo e novas coisas sendo descobertas, ok? Então vamos falar agora sobre vírus, para numa próxima aula a gente falar sobre doenças causadas por vírus. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o que é um ser vivo. Por quê? Porque os vírus eles estão aí num limite entre o que é vida, o que é ser vivo e o que é os seres não vivos. Então, os vírus eles estão aí no meio. Eles estão entre uma coisa e outra. Por quê? Os vírus eles não se encaixam em nenhum dos 5 reinos. A gente vê aqui que a gente tem aqui ó, os fungos, a gente tem as bactérias, parece um vírus, mas é uma bactéria. A gente tem protozoários, a gente tem as plantas e animais. Então a gente tem aqui os 5 reinos: o reino fungi, reino animalia, reino monera, reino protista e reino plantae. Então são os 5 reinos existentes. Os vírus estão dentro de algum desses reinos aqui? Não. Por quê? Porque até agora os vírus eles não são considerados seres vivos. Ou seja, não existe um consenso entre
os pesquisadores afirmando se os vírus são um ser vivo ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos pesquisadores afirmam que os vírus eles são considerados seres vivos. Outros pesquisadores afirmam que os vírus não são seres vivos. Existe essa divergência de ideias entre os pesquisadores. Então, se existem essas divergências de ideias, essas divergências sobre os vírus, então não existe um consenso. Se não existe um consenso, não pode se determinar que aquilo ali é um ser vivo ou não, porque para se determinar de fato que aquilo ali, esses vírus são seres vivos, deve-se existir um consenso entre a comunidade científica. E esse consenso ele ainda não existe, ainda existe duas vertentes. Uma que defende que eles são seres vivos e outras que defendem que eles não são seres vivos. Então, o que seria um ser vivo? A gente já viu nas aulas anteriores, matéria de estudo lá do sexto ano, que a gente já começa no sexto ano falando sobre as características dos seres vivos. Não sei se vocês lembram, mas a gente fala lá no sexto ano o que é um ser vivo? Para ser considerado ser vivo, ele deve possuir algumas características, como metabolismo, reprodução, material genético, possui células, seja ele unicelular ou pluricelular, mesmo assim é necessário possuir células para que seja considerado ser vivo, ele deve evoluir. Então, os vírus, eles não possuem essas características. Os vírus, eles realizam metabolismo, eles se reproduzem, eles evoluem, eles... O que mais que eles fazem? Eles possuem material genético. Então, eles possuem todas as características, possuem. Os vírus possuem células? Não. Os vírus, eles não possuem células. Então, falando sobre, sabendo dessas características que os vírus possuem, a gente vai entender ao final aqui por que eles não são considerados seres vivos por alguns pesquisadores. Então, primeiro, os vírus foram observados por volta da década de 1940 por microscopia eletrônica. É aquilo que eu estava falando para vocês no início da aula. Somente no século XX, ou seja, ali em 1940 que eles foram observados pela primeira vez. Por quê? Foi quando surgiu a microscopia eletrônica. Ou seja, antes da microscopia eletrônica era impossível visualizar os vírus. Eles, quando descobriram as bactérias, eles utilizavam um filtro na qual eles passavam material. Para quê? Para fazer a coleta, então, dessas bactérias e fazer as análises. Só que, como eu falei para vocês, os vírus eles são bem menores que as bactérias. Então, como eles são bem menores que as bactérias, eles passavam facilmente pelo filtro. Então, não tinham como eles coletarem esses vírus através desse filtro. Então, eles começaram a estudar e somente lá por volta de 1851 é que foi utilizado pela primeira vez o termo vírus. O termo vírus, ele é um termo em latim e que ele quer dizer veneno. Por que ele foi utilizado esse termo? Porque até então, ali antes da microscopia eletrônica, eles pensavam que era uma toxina que causava a doença. Seria algum outro micro-organismo que produzia uma toxina e essa toxina que causava a doença. Por quê? Porque eles não conseguiam detectar nada. Então eles imaginavam que de fato era alguma substância que causavam as doenças nos seres, quando na verdade não era. E aí eles pensavam que era uma toxina e por isso utilizaram o termo vírus, que está relacionado ao termo veneno. Entenderam? E aí, com isso, foi se desenvolvendo a microscopia, surgiu então a microscopia eletrônica, eles conseguiram identificar os vírus, conseguiram identificar a estrutura dos vírus, e aí esse nome permaneceu como vírus. Só que eles perceberam o quê? Que os vírus eles não são formados por células. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que os vírus eles são
acelulares. O que isso quer dizer? Quer dizer que os vírus eles não têm células, ou seja, eles são acelulares. Então, uma das exigências para que seja considerado ser vivo já foi aí então retirada, que é o caso das células. Se eles não possuem células, é uma das características exigidas para ser vivo. Então, essa é uma das questões na qual os vírus eles não são considerados seres vivos. Além disso, eles são estruturas que representam o limite entre as formas de vida e as formas sem vida. É aquilo que eu estava falando para vocês. Eles estão ali no meio entre os que possuem vida e os que não possuem. Por quê? Porque os seres vivos, os vírus, eles reproduzem? Reproduzem. Ok. Possui metabolismo? Possui metabolismo. Possui material genético? Possui material genético. Eles crescem? Eles crescem porque eles se reproduzem. Eles evoluem? Evoluem. O material genético deles sofre processos chamados de mutação que acabam influenciando sim na sua evolução. Mas eles não possuem células. Então, só porque eles não possuem células, eles não são considerados seres vivos? Não. Porque os vírus, eles precisam das células dos seres vivos para realizar tudo isso aqui, ó, para reproduzir, para metabolizar. Todos os seus processos biológicos, todos os processos biológicos dos vírus, para serem realizados, eles precisam estar dentro de uma célula de um ser vivo, de um organismo. Ou seja, fora da célula, ele está inativo. Ele precisa de uma célula. É por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa dizer? Significa dizer que eles precisam entrar dentro da célula e dentro da célula ele vai utilizar toda a maquinaria que aquelas células possuem, toda a maquinaria biológica que a célula possui, ele vai utilizar para quê? Para realizar os seus processos biológicos, para realizar metabolismo, para se alimentar, para se nutrir, para reproduzir, para produzir várias cópias dele mesmo. E aí, à medida que ele entra dentro da célula, começa a utilizar a maquinaria da célula, ele pode matar essa célula ou não, ou ele pode sempre ficar utilizando ela para produzir novas cópias de vírus. E aí o que acontece? Ele se reproduz ali dentro daquela célula e vai liberando mais e mais vírus, e esses vírus eles vão entrando dentro de outras células e vão parasitando outras células. E aí eles fazem o quê? Eles causam as doenças. E aí, para vocês entenderem, a gente tem essas duas imagens aí. A gente tem isso aqui. Em A gente tem um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. E em B a gente tem o vírus da gripe, que é esse aqui. Então, esse A aqui é um bacteriófago. Bacteriófago, vírus que ataca bactérias. E em B, a gente tem o vírus da gripe. Isso significa dizer que esse vírus aqui é o vírusinhos que causam a gripe. Por não apresentarem componentes celulares necessários para a reprodução ou metabolismo, o vírus eles só podem se multiplicar dentro de células vivas. As células não podem estar mortas. Inclusive, eles matam as células quando eles se reproduzem e eles vão ser liberados. Eles podem fazer o quê? Romper as células, ou seja, matar ela para sair dali de dentro. Então, quando eles são liberados, eles vão atacando novas células. Eles entram nessas células e aí se reproduzem ali dentro e realizam metabolismo ali dentro. Então, eles precisam de uma célula viva para se multiplicar. Por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. E aí você vê aqui, ó, material genético, aquilo que eu falei para vocês. Os vírus possuem material genético? Possui. E aqui, ó, material genético. Então, eles possuem sim material genético. Isso aqui é uma membrana?
Não é uma membrana plasmática. Eles não são células. Isso aqui é uma camada de proteção, também formada de lipídios, assim como lipídios e proteínas, assim como nas células isso existe. E aí você vê aqui, ó, que eles são diferentes entre si. Por quê? Porque existem diferentes tipos de vírus, entenderam? Esse aqui é um vírus que causa doença, que causa não, que ataca bactérias, e esse aqui é um vírus que causa a gripe. E aí, dependendo do que ele vai parasitar, se for planta, se for um animal, se for ser humano, essa morfologia ele pode mudar. Se depende também de qual doença ele vai causar, também ele vai mudar a sua forma, vai ser diferente, porque são diferentes tipos de vírus. Se são diferentes tipos de vírus, essa capa dele aqui, externa, ela pode ser diferente, certo? Então, para a gente finalizar, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles precisam de uma célula viva para se multiplicar ou se reproduzir, para realizar seu metabolismo dentro dessa célula. Possuem material genético. O que mais? Eles só foram descobertos quando foi criado a microscopia eletrônica. São bem menores que as bactérias e são causadores de doenças. E até agora não são considerados seres vivos porque não existe um consenso entre os cientistas. Alguns defendem que são seres vivos, outros defendem que não são seres vivos, ok? Finalizamos nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre as doenças, algumas doenças que os vírus causam no ser humano, certo? Então finalizamos por aqui. Tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a nossa próxima aula.